Bem, pessoal, 3 erros mais comuns de quem usa Rivotril, né? Eu vou explicar para vocês por quê. Esse é um remédio muito utilizado, muito prescrito, muito falado bem e muito falado mal, né? Aqui no canal eu tenho muito vídeo completo explicando os detalhes do Rivotril, mas eu vou falar no meu dia a dia os 3 erros mais comuns de quem toma na hora que você vai tomar o Rivotril, né? Primeiro aspecto é: você tem que entender que o Rivotril é um remédio que mexe com o nosso cérebro, é um psicotrópico. Como assim, Júlio? É um remédio que vai agir no nosso sistema nervoso central, agindo com o sistema que inibe, né? O sistema GABAérgico, que é um sistema que, sem dúvida nenhuma, deixa às vezes você mais lentificado, você com sono. Então, por isso que ele é um remédio que acaba tirando, sensação de tirar um pouquinho a ansiedade, uma série de aspectos, né? Com isso, ele dá uma sensação muito boa. E o primeiro erro mais comum que eu noto nos pacientes, né, é não perceber que é um remédio que pode criar dependência. Eu vou explicar os dois extremos, vão estar nesses meus 3 erros mais comuns, mas vou começar com esse. Porque, como qualquer remédio, a gente, quando o médico prescreve, né, a gente explica ao paciente como ele deve usar. Ele deve usar todo dia, por um mês, ou direto, a quantidade que ele vai usar. Então, você tem que seguir o que o médico está falando. Porque todos esses remédios que têm o risco de criar dependência, criar tolerância, se você começa a modificar a dose ou fazer por conta própria, isso pode te levar a uma dependência. E esse é o primeiro erro mais comum. O paciente não entender que é um remédio que pode causar dependência e começar por conta própria manipular a dose, a quantidade. Como assim, Júlio? Eu prescrevo e digo como você vai tomar. Mas você é responsável por tomar do jeito que eu estou falando. Se você modifica, o médico passou um comprimido, mas eu vou tomar 2 porque para mim está melhor. Você pode gerar tolerância, você pode gerar dependência, uma série de coisas. E esse é o erro mais comum que eu vejo na questão do Rivotril, né? Segundo erro mais comum é usar remédio porque seu parente, sua avó, seu amigo toma. Vou explicar para vocês. A ansiedade, o estresse, a insônia é um problema de saúde pública muito frequente. Alguns trabalhos botam que 10% da população tem insônia, né? Transtorno de ansiedade também fica nessa ordem, 10, 12%. E às vezes o paciente toma porque eu prescrevi, por algum motivo. E aí a amiga dela começa a dizer, eu tô meio ansiosa, não tô conseguindo dormir. Ela dá o remédio para a amiga. Vocês não têm noção a incidência que isso acontece em todo consultório. O paciente meu é muito frequente. Fala, toma algum remédio? Não. De vez em quando eu pego o remédio de minha avó, que ela toma um Rivotril e às vezes eu tomo melhor tudo. A pessoa não tem noção do impacto que aquilo pode ter na vida dela. Não que o médico não vai prescrever, e até às vezes eu vejo o paciente, o jeito que ele relata, talvez seja até um remédio que eu prescreveria naquela situação. Mas quando você começa a fazer isso, você não tem posologia, o médico não fez o diagnóstico diferencial para ver se é outra doença. Você tem um remédio que é controlado, que você está pegando de outra pessoa, ou seja, ninguém está controlando a dose, a quantidade que você está tomando, e é um risco muito grande você ficar dependente e criar tolerância nesse contexto. Então é o segundo erro mais comum que eu vejo no Rivotril. E o terceiro erro vai ao oposto de tudo isso. Por quê? Só para vocês terem ideia. Como esse é um remédio, entre aspas, né, problemático no sentido que a gente ouve falar na televisão, o Rivotril pode dar isso, pode dar aquilo, os amigos falam, pode criar tolerância. Aqui no meu canal do YouTube eu falo desses riscos, né? Tem pessoas que morrem de medo e pavor de tomar qualquer remédio que seja tarja preta ou receita azul, achando que ao tomar aquele remédio ele vai ficar dependente, vai ficar viciado e vai morrer. Esse terceiro erro é quase o oposto daqueles dois que eu falei para vocês. Porque ser humano é ser humano e a gente vive, às vezes, em extremos, né? Pessoas que tomam com a banalidade, como esses 2 primeiros erros que eu falei para vocês. E o terceiro erro é o oposto, que a gente médico está vendo que o paciente às vezes está com insônia, que o paciente tentou todas as medidas clínicas, não melhorou a insônia. A gente percebe que aquela dificuldade para dormir dele está gerando graves consequências à qualidade de vida dele, né? A gente médico prescreve, o paciente não toma. Vocês terem ideia, não é infrequente de eu passar para os meus pacientes, conversar, explico, reação, como ele vai observar, como ele vai tomar e tal, e depois ele volta 2, 3 meses depois, eu fiz, e aí, como foi? Eu acabei, comprei, mas fiquei meio com medo de usar o remédio. E o pior, se a pessoa fizer isso e conseguiu de forma sem remédio, às vezes um chá, uma coisa dessa, ou mudou a higiene do sono que eu falo para você e dormiu bem, ok, mas às vezes o paciente passou 3 meses sofrendo com insônia. 3 meses com consequência à saúde mental dele por causa daquele insônia e não tomou remédio, com medo da dependência, com medo da reação. E eu explico para todo meu paciente o seguinte, todos esses remédios,
eles são validados, eles são testados, eles são estudados. Então, quando eu, Júlio, estou prescrevendo, eu sei que aquele remédio pode criar dependência. Eu sei que aquele remédio pode criar tolerância. Eu explico isso para o meu paciente. Mas eu também sei que aquele remédio pode ajudar ele. Por isso que esses remédios estão na farmácia. Então, não vá para um extremo desses dois primeiros erros, que na verdade eles são mais comuns, por isso que a gente fala mais dele, né? Mas também não vai para esse erro de você precisar de um remédio para dormir, você precisar de um remédio tarja preta, você precisar de um remédio receita azul e não tomar por medo. Você não deve tomar essa decisão sozinho. Converse com o seu médico, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.